E aí pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente trouxe um tema que normalmente eu dou em aula, mas eu quero trazer de uma forma bem fácil para vocês entenderem, que as pessoas têm muita dúvida o que dá de problema entre a diferença do sangue entre a mãe e o nenê. Principalmente qual que é a participação do pai. Eu queria trazer para vocês uma doença que a gente chama de aloimunização fetal, ou aloimunização RH, ou a famosa doença hemolítica do recém-nascido. Então o vídeo de hoje é para a gente explicar o fator RH, o que é o fator RH, quando que isso dá problema, qual que é a diferença entre o sangue ali que pode dar problema na gestação, beleza? Então quem se interessa por esse vídeo, quem está grávida, ou quem conhece alguém que está grávida, talvez essas informações possam ajudar. Então, bora pro vídeo. Beleza, pessoal, a gente trouxe um breve histórico aqui que eu vou até pedir para Nicole colocar para vocês, que é o que acontece com o nenê. Basicamente, a medicina faz isso, ela observa algumas alterações para depois a gente conseguir explicar ali a causa, por que aquilo está acontecendo. Então, olha que interessante, Hipócrates escrevia 400 anos antes de Cristo uma coisa chamada de hidropsia fetal, ou o que acontece quando existe uma anemia muito importante no feto, existe toda uma redistribuição e o nenenzinho acaba nascendo com vários problemas ali de hidropsia, retenção hídrica e uma anemia muito forte, com repercussões sistema nervoso central e outras repercussões, beleza? Mas basicamente a gente foi descrever, por exemplo, a presença da bilirrubina, um marcador ali de hemólise, um marcador de quebra das hemácias do sangue, em 1892, mas realmente quem deu um grande passo foi em 1940, um pesquisador chamado Landsteiner. Bom, um pouco da história médica, a gente não queria deixar muito chato para falar sobre a história, mas basicamente a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: o nosso sangue, existem células do nosso sangue chamadas de hemácia. Então o sangue basicamente existem várias células que estão circulando ali, várias séries de células. Existem as séries de células do sistema imunológico, linfócito, neutrófilo, várias outras células que quem estuda medicina acaba estudando no detalhe essas células, mas uma delas que tem a principal função carregar oxigênio para o tecido é a hemácia. A hemácia é uma célula do corpo que basicamente tem vários antígenos, vários marcadores na sua superfície. Tá? Então acho que essa era a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Vou pedir para a Nicole também colocar uma foto para vocês entenderem. Então imagine essa célula do sangue, que é a célula vermelha do sangue, é o que dá essa cor vermelha para o nosso sangue, que é a hemácia. Na superfície dela, em cima dela, tem um antígeno. O que é isso, Luiz? É uma proteína, é um pedacinho que determina ali, em cima da hemácia, qual tipo de hemácia ela é, beleza? E esse antígeno a gente chama de D, antígeno D, tá? Bom, de novo, não vou falar nada da história, mas esse antígeno chamado de D é o que deu o fator de Hertz, o famoso fator de Hertz, ou também chamado de fator RH. Então, a primeira informação que eu queria passar para vocês: quando a pessoa não tem este antígeno chamado de D, o sangue dela é sangue negativo, que a gente chama de fator de Hertz negativo, ou fator D negativo, ou D-. Na faculdade a gente aprende como D, mas popularmente ficou conhecido como fator de Hertz, ou tipo de sangue RH negativo. Ah, Luiz, dá um exemplo. Então, o meu tipo de sangue, por exemplo, é A negativo, o meu é B negativo, o meu é AB negativo. O que é isso? São sangues que não têm essa proteína, esse antígeno chamado, que é um antígeno de superfície chamado de D, beleza? Bom, primeira informação que a gente aprendeu aqui, fator de Hertz. Beleza, se você aprendeu que quem não tem essa proteína, essa é RH negativo, existem pessoas que têm essa proteína, que é esse fator D, chamado de RH positivo. Beleza, então existem dois tipos de sangue, o RH positivo e o RH negativo. Claro que existem outras proteínas de membrana que podem causar problema, tá bom? Por exemplo, existe o fator E, existe o fator de Kell. Eu tenho até uma foto que eu coloco na minha aula, vou lembrar aqui para vocês. Fator C, fator M, fator S, fator K. Ou seja, tem vários fatores que são bem menos frequentes e são bem mais fracos para as doenças hemolíticas, tá bom? Bom, vamos lá, a gente já deu esse passo. Então, a pessoa que tem fator D é chamada de fator de RH positivo, quem não tem é RH negativo, beleza? Bom,
Luiz, por que acontece todo o problema então? Vamos falar um pouco do porquê acontece essa doença chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Basicamente porque quando o RH positivo, ou seja, quem tem esse fator D, entra em contato com o RH negativo, o corpo entende que aquele RH positivo ele é uma coisa estranha para o corpo da pessoa e produz uma resposta imunológica contra o RH positivo. Então imagina eu, por exemplo, sou RH negativo, se eu for fazer uma transfusão de sangue e eu receber sangue positivo, olha que entrar essa hemácia no meu corpo vai identificar que aquela hemácia é estranha, porque tem este marcador de superfície e vai destruir esta hemácia, tá bom? Por isso que a doença hemolítica do recém-nascido, ou a doença aluminização que a gente vai chamar, é uma doença hemolítica. Então no final do dia, é uma doença que causa quebra do sangue do nenezinho, ou quebra do sangue em quem receber sangue que não é o sangue dele. Isso acontece principalmente quem é RH positivo, passa para quem é RH negativo. Beleza? Ah, Luiz, se eu for RH positivo e receber sangue positivo, não tem problema nenhum, porque você já conhece essa proteína como sendo sua. Se você é RH positivo, você recebe sangue negativo, também não tem problema nenhum. Você está recebendo sangue que não tem a proteína, você não vai ter nenhuma resposta. Beleza? Bom, a gente já deu um passo aqui no conhecimento. Então conhecer o que ter este marcador em cima da hemácia, chamado de RH negativo e RH positivo. Beleza. Luiz, tá ficando bem complicado. Calma, vai ficar tranquilo. Só queria trazer algumas informações para vocês de prevalência. Olha que interessante. Este fator RH negativo, ele é bem mais frequente, por exemplo, em pessoas de pele branca. 15% da população é RH negativo. Em negros, por exemplo, 5%. Então a prevalência do D ser D menos, ou ser RH negativo, ela muda conforme também a raça, cor de pele, essas coisas, tá bom? E o D positivo, ele pode ser D em heterozigose ou em homozigose. Eu acho que isso para vocês não faz tanta importância. Bom, então vamos lá, vamos explicar um pouco do como acontece o problema, como acontece a doença, para depois a gente falar o que acontece, beleza? E como tratar, como não fazer isso acontecer. Então vamos lá. Imagina que a minha mãe, imagina que uma mulher grávida, ela é RH negativa, tá? Ela não tem esse fator D, ela nasceu sem esse fator D, tá bom? Por exemplo, a pele branca, 15% da população não vai ter este marcador D e vai ser chamada de RH negativo, beleza? Essa paciente, por exemplo, se ela receber sangue, transfusão de sangue positivo, ou se ela engravidar de um nenezinho positivo, o que vai acontecer é que um pouco de sangue do nenê vai passar para a mãe. E aí ela vai identificar aquela hemácia nova como sendo uma hemácia ruim para ela. E aí ela vai fazer um anticorpo para destruir aquelas hemácias. É o que a gente chama de aloimunização, ou resposta com um anticorpo dentro do corpo. Então, basicamente é como se o meu corpo que é negativo, ou da grávida que é negativo, recebesse o sangue positivo, ela identifica aquele problema e vai lá e destrói. Ah, Luiz, beleza, isso vai dar algum problema na primeira gestação dela? Não vai dar problema nenhum. Ela só vai ter contato com o sangue positivo e isso vai dar problema na próxima gestação. Ah, Luiz, explica bem. Então imagina o seguinte, a paciente engravidou, ela é RH negativo. Põe isso na cabeça, né? Acho que isso que é importante, ela é RH negativo. Ela engravidou de um filho que tem sangue positivo. Ah, como que esse filho dela vai ter sangue positivo? O pai provavelmente tem sangue positivo, tem o marcador na hemácia. E esse nenê vai ser em heterozigose, que a gente chama para fator RH positivo. Bom, o nenê que ela está carregando na barriga, ele é RH positivo porque veio do pai. Numa segunda gestação, ela vai ter anticorpo no corpo dela contra essa hemácia. E esse anticorpo vai passar a placenta, vai entrar no nenê e vai começar a destruir as hemácias do nenê na circulação. Beleza? Então, o que caracteriza a doença? Caracteriza o nenezinho RH positivo de uma gestação de uma paciente imunizada, que a gente chama. Ou ela já recebeu sangue antes, ou ela entrou em contato de alguma forma com um fator positivo, desta forma, né, ou transfusão, ou em cirurgia, ou foi contaminada de alguma forma, ou uma segunda gestação, beleza? Ela já tem anticorpo contra o fator RH, ela passa esse anticorpo pela placenta e ataca as hemácias da criança. E a criança começa a desenvolver uma anemia chamada de anemia hemolítica. Olha que interessante. Então, basicamente, ela é uma afecção generalizada que ataca todo o sangue da criança.
E a gente sabe que o transporte de sangue para o feto é muito importante para todos os órgãos, como qualquer parte do corpo. Então, a anemia generalizada ou anemia severa vai levando a todas essas complicações que a gente chama da hidropsia fetal em estágios muito avançados. Bom, Luiz, como que chama, por exemplo, uma hemácia jovem na circulação? A gente chama essa hemácia jovem de eritroblasto. Eritroblasto. Érito de hemácia, blasto de jovem. Então, essa doença também era chamada de eritroblastose fetal. Por quê? Porque se a gente tirasse um pouco de sangue do nenê, a gente ia ver muita hemácia jovem na circulação do nenê. Por que isso acontece? Porque os anticorpos estão atacando as hemácias da criança, vai destruindo e o corpo da criança tenta produzir muita hemácia jovem, muita hemácia nova, muita hemácia jovem. Chega uma hora que ele não consegue e aí você acaba tendo queda da hemoglobina ali, da quantidade de hemácias com hemoglobina na circulação da criança, beleza? Então já falamos um pouco de que são as hemácias jovens, já falamos por que ela acontece e as repercussões da criança. Você acaba oxigenando menos a criança e você consegue acompanhar com o Doppler, que a gente chama, das artérias do nenê, você consegue acompanhar uma aceleração do fluxo do sangue, porque já que você não tem tanta hemácia, você consegue perceber o grau de anemia, por exemplo, por alteração no Doppler, e em últimas instâncias você consegue puncionar o cordão umbilical da criança e retirar um pouco de sangue da criança e basicamente quantificar exatamente quanto de anemia existe no neném. Beleza, olha quanta informação legal. A gente já descreveu como que a paciente fica imunizada, né, quando ela entra em contato com o RH positivo. A gente já falou que normalmente é feito na segunda gestação. Pode acontecer na primeira? Pode, se ela for imunizada previamente, se ela já recebeu sangue, mas normalmente não é uma coisa comum. Então, na segunda gestação, então algumas pessoas conhecem, esse é um nenê, é um problema que acontece na segunda gestação. Geralmente sim, porque a paciente foi imunizada na primeira e acontece na segunda. Beleza? Beleza, qual que é o tratamento disso então? Então vamos lá, tem duas coisas do tratamento. A primeira é a profilaxia. E o que é isso? Imagina o seguinte, quando você é paciente engravida, você não pode evitar que ela engravide de um filho RH positivo, concorda? Porque o marido é o marido que ela escolheu. Se a gente pudesse falar para ela, escolhe só um marido RH negativo, seria ideal, mas você não pode fazer isso. Então o que a gente faz, a medicina faz? A gente dá para a paciente, quando ela vai entrar em contato com o sangue fetal, isso pode ser em sangramentos do primeiro trimestre, por exemplo, com 28 semanas, ou durante o nascimento, a gente pode dar para ela um remédio, um anticorpo pronto contra a hemácia positiva. Isso a gente chama de ROGAM ou anticorpo anti-RH. O que é isso, Luiz? Explica direito. É uma injeção que a gente dá na paciente com o anticorpo pronto. Então, olha qual que é a ideia desse tratamento. Quando a paciente vai ter o parto, ela recebe ali alguns micro-ml do sangue fetal com essas hemácias positivas, com RH positivo, ou seja, com o D presente. Quando essa massa entra na circulação da mãe, a gente dá um anticorpo para ela pronto. Esse anticorpo vai rapidamente se ligar às hemácias do nenê, vai destruir aquelas hemácias positivas e a paciente não vai ser imunizada. Ou seja, ela não vai produzir anticorpos contra o fator RH positivo. Beleza? E aí você evita que ela seja imunizada, ela não vai atacar, por exemplo, o sangue de uma segunda gestação. Luiz, isso significa que se ela engravidar de novo, por exemplo, a gente vai ter que dar o anticorpo dela de novo? Sim, ela vai ter que tomar o anticorpo de novo quantas vezes forem necessárias para ela não ser imunizada contra o RH positivo. Beleza? Por exemplo, olha que interessante, não é todo mundo que não recebe a profilaxia que vai ser imunizada. Olha lá, a profilaxia, a imunoprofilaxia, sem imunoprofilaxia, ou seja, sem receber o anticorpo pronto, que é o anti-RH ali, que é o anti-D, 17% das pacientes são imunizadas. Ou seja, mesmo se você não der para todo mundo, não são todas as pessoas que vão ser imunizadas, porque muitas vezes a quantidade de sangue é tão pouco que a paciente não é imunizada. Beleza? Bom, como evitar? A gente já falou da anticorpo pronto. Como tratar? Como fazer o diagnóstico? Isso é uma coisa importante que está no slide. Existe um exame chamado de CUMBS, que você pode dosar a presença ou ausência desse anticorpo na circulação materna. Você consegue saber se ela já foi imunizada ou não contra o RH positivo. Beleza? Esse teste chama teste de CUMBS. Normalmente ele é feito no primeiro trimestre de gestação, porque se você souber que ela é imunizada, você vai acompanhar todas essas repercussões fetais. Beleza?
Joia, então dá para fazer o diagnóstico, dá para evitar como profilaxia. Ah, Luiz, passou tudo isso, a gente não conseguiu fazer profilaxia, a gente sabe que o nenenzinho está com problemas. Existem várias estratégias. A primeira estratégia, por exemplo, é interromper a gestação dentro de uma viabilidade fetal, evitando uma anemia muito severa. A outra forma é fazer transfusões no neném intraútero. Você consegue suplementar sangue para o neném, principalmente negativo, para eles não serem destruídos também durante a gestação, que são os cateterismos intrauterinos e as cirurgias intrauterinas para correções de anemia fetal. Beleza? Acho que já vai ficar mais técnico, né? Se eu começar a falar muito das intervenções, acho que vai ficar mais técnico. Mas era isso, pessoal. A famosa doença hemolítica do recém-nascido, a aluminização ou os problemas de RH positivo. Beleza? Pessoal, espero que o assunto esteja não tão pesado para quem não é médico. Não sei se ficou tão difícil. Se ficou difícil, deixa nos comentários aqui pra gente. Ah, Luiz, não entendi tal coisa, me explica de novo. A gente vem aqui e explica. Mas eu acho que as fotos vão ficar bem legais também, vocês vão conseguir entender a dinâmica do RH ali. E eu acho que era isso. Pessoal, deixa os comentários, se inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos. A gente quer ganhar a famosa placa dos 100 mil inscritos. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.